obras de recap, essa da Costa e Silva e da República Argentina, no mesmo contrato do recap asfáltico tem também a sinalização. Então, ela ainda não está sinalizada, né, com a demarcação, que é a sinalização horizontal, justamente porque não é o Fostrans que vai fazer. É a própria empresa que fez a obra de recap. Então, por uma questão de cronograma de obra, agora que eles vão começar. Então, foi feito o projeto de sinalização, lá na época, né, foi licitado já com essa sinalização, e eles vão começar a execução agora dessa sinalização. Me parece que iam começar hoje ou amanhã, tá? A faixa elevada que foi feito, como é uma questão urgente, Fostrans foi lá e fez a sinalização horizontal e vertical, porque é uma questão de advertência do novo dispositivo ali, né? Agora, eles vão fazer toda essa sinalização horizontal. Sinalização vertical, que são placas, são mantidas as mesmas, algumas a gente vem trocando para ficar tudo novinho, tudo mais bonito, e a gente está fazendo a sinalização, hoje a gente está lá até, na marginal da Costa e Silva, onde foi lá feita a abertura no canteiro, então a gente está reorganizando aquilo ali, algumas, né, placas de dê a preferência, pare, onde tem que elaborar essa preferencialidade ali. A tá? sinalização da Olímpio Rafaim, onde o nosso ouvinte ligou lá de Três Lagoas, dizendo é a mesma situação, a empresa fez a obra e vai fazer a sinalização. Mesma situação. Porque mesma é uma situação. pista que vai virar uma pista que pode ser empreendida uma alta velocidade pela Isso. quantidade de uma reta, né? E tem cruzamentos, né? Mas lá também, a sinalização está toda prevista no contrato da empresa que está executando todo o serviço ali, né? De calçada, de pavimento, e daí a sinalização também. Agora, quantos pedidos vocês recebem de planejamento para lugar? Que a placa foi roubada, foi vandalizada, lugares outros que as entidades, as pessoas mesmas pedem. Sim. Tem muita coisa. Muita coisa, muita coisa. O ano passado, só de indicação da Câmara, a gente teve mais de 700, né? Pedidos no 156 também, todo dia. Então, a gente tem 2 sistemas de comunicação eletrônica da Prefeitura, tem o protocolo digital e tem um 156. A gente atende pelos 2, a gente ainda atende quem chega lá no Fostrans e faz um pedido, a gente está sempre prontamente atendendo, pelo telefone, enfim, os canais de comunicação são enormes e a gente está sempre, vê que uma placa precisa ser trocada, então a gente vem. E como adotar o critério? Já que a Câmara fez 700 emendas, 700 requerimentos pedindo, ou indicando requerimento ou indicação, pedindo a instalação. Como é que vocês fazem? Tem engenheiro para ir lá no local para ver se precisa mesmo? Para ver tudo? Para ver tudo isso? Como que faz e qual é o critério usado para ver qual que é a demanda que precisa mesmo e qual eu não preciso? A nossa equipe sempre foi muito enxuta, né? De engenheiro era só eu no Fostrans até 3 meses atrás, né? Eu mais uma pessoa que é um cargo comissionado e uma estagiária, então o setor de engenharia do Fostrans se resumia a isso. Foi feito concurso nessa última gestão, foi chamado, agora nós temos mais uma engenheira, mais um assistente administrativo no setor. Então, digamos, o nosso setor dobrou de tamanho, mas ainda assim é muito pequeno para o tamanho da cidade. 100% de 1 para 2, aumentou 100%, mas ainda é muito pequeno para o tamanho da cidade. Fostrans está querendo chamar mais um engenheiro, né, para aumentar esse nosso quadro, porque realmente a cidade precisa de muito mais. E as se nós fôssemos em 4 ou 5 engenheiros ali no Fostrans, ainda ia ser pouco. Ainda, né, aí a gente chegaria numa suficiência. Né? Agora, escolas e CMEs, postos de saúde são pontos fundamentais de sinalização. Então, essas são as nossas prioridades, né? Então, vias onde você tem escolas, onde você envolve cruzamentos, que tem uma questão de segurança, tudo isso daí é analisado. Você me perguntou como que vocês elegem o que é mais prioritário. Cida, eu não tenho uma fórmula exata, né? Até porque, muitas vezes, a gente tem a equipe fazendo sinalização já numa determinada região, num determinado local. Alguém liga, pediu uma placa, pediu uma correção numa sinalização ali pertinho, de um dia para o outro a gente vai lá e consegue atender a pessoa. Ela fala, nossa, me atenderam de um dia para o outro.
Às vezes, essa mesma situação, se fosse uma semana antes, eu não conseguiria atender com essa mesma rapidez, porque a equipe está lá do outro lado da cidade, enfim. Qual o então, custo a gente vai fazendo conforme a gente tem a possibilidade. Qual que é o custo de uma placa hoje? É caro, é barato? Porque a gente vê as placas na rua e fico pensando, já me peguei pensando, quanto custa uma placa de sinalização vertical, horizontal? Como é que é isso? A placa envolve, como trabalho nosso, né, para instalar uma placa, então tem o nosso contrato que a gente adquire a placa, o suporte, né, aquele tubo que vai o suporte, e a nossa equipe própria do Fostrans que faz a colocação dessa placa, né? A questão se ela é cara ou é barata, ela não chega a ser um custo absurdo, uma placa em si. A questão é a quantidade de placas que a gente está constantemente fazendo manutenção. Diariamente, a gente tem troca de placas. Todos os dias a gente faz troca de placa, ou instalação de uma placa nova, ou troca de uma placa que está velha, que está danificada pelo tempo, ou troca de uma placa que foi danificada porque alguém bateu, alguém derrubou, entortou a placa, enfim, né? Mas todos os dias a nossa equipe faz troca ou manutenção de placa. Agora, lombadas, era um pedido que a gente via muito, de pedido de lombadas em bairros, em algum lugar da cidade. Esses pedidos ainda existem? Algum critério para ser colocado lombadas? Infelizmente, o que mais a gente recebe é pedido de lombada, né? Mas a gente tem muitos critérios na hora de estabelecer, né, onde vai ser colocada uma lombada, se pode, se não pode. Na verdade, se a gente for atender todo mundo que quer uma lombada, a cidade estaria uma lombada atrás da outra. Porque a lombada ela não é uma solução, né? Não é uma solução. Inclusive, ela acaba prejudicando porque o trânsito, o motorista, de uma forma global na cidade, acaba se viciando somente na lombada. Ele passa a não respeitar uma placa, uma via pelo limite da velocidade que ela tem. Se não tem lombada, eu posso passar, né? Correndo. Então, se eu não tenho uma lombada, eu não reduzo, eu não presto mais atenção. Olha, tem uma placa indicando uma escola, aqui eu devo reduzir a velocidade. Então, o motorista fica viciado na lombada. Então, ele só reduz quando tem uma lombada. Então, isso acaba sendo prejudicial. Os nossos pontos, onde a gente ainda costuma permitir alguma lombada, é sempre próximo a uma escola, um posto de saúde, onde você tem um número maior, né, de pessoas, que nem a gente estava falando da Praça do Aporã. Bom, então foi construída uma praça, revitalizada uma praça, aumentou o número de pedestres ali, então você vai ter criança, pessoas atravessando a rua. Ótimo, justifica-se uma lombada, você cria uma situação de um tráfego mais calmo ali. Tudo bem, a lombada tem a sua função, que é a redução imperativa da velocidade, naquele ponto. Agora, você usar uma lombada como estratégia de engenharia de tráfego para redução de velocidade... Se ela é uma estratégia, ela já é antiga, né? O que seria uma opção melhor a uma lombada? Então, a gente vem fazendo outras opções, né, que eu sei que a gente está sendo muito criticado, fechando acessos em canteiros centrais, de avenidas, mas isso tudo é para você limitar o tráfego, às vezes, numa rua que é estritamente residencial. Aquela rua não tem que ser usada como via de passagem. Priscila, para não acontecer isso que está acontecendo agora, nós estamos aí criando uma perimetral. Vocês já estão pensando nisso para que lá na frente não fechar. Os moradores daquela região não querem ficar isolados. Loteamentos que estão surgindo após a perimetral. Uhum. Vocês já pensam nisso ou vai criar perimetral para depois vir a discussão com o morador, com as pessoas que moram do outro lado da perimetral? Porque quem mora do lado de cá vem pela República, vem pela BR, são duas opções nesse momento. E vocês já pensam nisso? Sim. Foram feitas várias reuniões de trabalho, tá, na Secretaria de Planejamento. Então, a Secretaria de Planejamento que vem capitaneando essa ação. Então, a gente pegou o projeto da perimetral. Então, foi uma equipe constituída por engenheiros e arquitetos e urbanistas, então, do planejamento, da Secretaria de Obras e do Fostrans. Então, a gente se reuniu, pegamos o projeto da perimetral e analisando, né,
qual tipo de via vai ficar bloqueado, o que a gente precisa solicitar de acesso, e foi elaborado um documento final, que daí está lá na Secretaria de Planejamento, para isso até ser encaminhado até para a empresa que está fazendo o perimetral, para a questão do DENIT, para avaliar outros pontos de acesso e tomar as medidas necessárias também, que são de responsabilidade do município, criar via marginal, pontos de acesso, ligação entre bairros. Então, isso está tudo sendo feito, mas está centralizado na Secretaria de Planejamento. Que é o projeto hoje enviado pelo prefeito e pelo Leandro Costa, lá em Brasília. Eles estão lá no DENIT hoje. Eu não tenho como dizer em que pé que está, porque eles estão lá com o negócio debaixo do braço. Agora, o que vai acontecer? Eu participei, dali, e depois ficou para o planejamento. Né? Então, o planejamento que tem essa ação, que realmente é da função deles, planejamento urbano. Essas intervenções na perimetral, para não fechar acesso, né, na cidade. Seriam o que essas intervenções? Apenas uma abertura, um contorno, uma rótula, uma trincheira? Isso. Tem vários pontos que já está estabelecido no projeto da Perimetral Leste. Então, entroncamentos, então tem ali trincheira, tudo isso daí. Então, com a República Argentina, com a Felipe Vancher, tem outros pontos de acesso. Porém, por exemplo, entre a Avenida das Cataratas, onde vai passar a Perimetral Leste, entre a Avenida das Cataratas e a Felipe Vancher, tem todo um percurso ali que realmente os bairros iriam ficar divididos, né? E a gente fez várias propostas para serem levadas ao DENIT, então de mais 2 acessos ali, para você ter essa ligação de um lado e do outro da cidade. E, em alguns outros pontos, é a criação de uma marginal para... Então, por exemplo, eu chego em determinada rua, pego a marginal até chegar em determinada ligação, seja com retorno, seja com uma obra de arte maior na Perimetral Leste. Tá? São várias soluções que foram feitas ali nesse projeto. A dona Vera tá falando aqui sobre a rua Paranapanema, que fica lá no Jardim Itália. Lá tem uma passagem do rio Boici. A rua está sem sinalização, sem grade de proteção e sem calçada, dando direto no rio. Fica próximo ao Colégio Pioneiro, que é passagem de crianças e pedestres em geral. E aí o Félix me passou aqui a imagem do local, que ele procurou, acho que no Google Maps, né, Félix? E ali mostra, a Priscila, ali é o rio Boici, não tem a calçada, é perigoso, que não tem grade de proteção, né? E aí pode dar alguém cair ali, né, naquele Eu já anotei local. aqui, vou passar lá para a nossa equipe para a gente verificar. Calçada, né, esse trecho é de responsabilidade do município. A gente, normalmente, o nosso procedimento é assim, a gente levanta as necessidades, passa o que é de necessidade para a Secretaria de Obras, que daí, no caso, é calçada, gradil, e o que é de sinalização, o Fostrans mesmo executa. A Zumira está mandando aqui para a gente. Bom dia, Zumira. A complementação das calçadas no passeio público do CEMEI Bárbara Matos, Januário, que fica lá no Morumbi 3. Então, está faltando calçada ali. Também seria obras quando é calçada? Também, Priscila, também. Né? Calçada dos prédios da prefeitura, então escolas, postos de saúde, essas áreas públicas, né? Então ali na margem do rio, então é uma área pública, aí é tudo com a Secretaria de Obras. Tá certo. A rua, deixa eu ver quem é que está falando aqui primeiro, é o Pazini. Pazini, um abraço, viu, professor Pazini, nosso amigo. Ele está falando que a rua Belarmino de Mendonça virou uma via rápida porque quer para o acesso, né, para o aeroporto, shopping, Porto Meira e outros dos bairros da região sul. Nesta tem escola de surdo, mudo, tem clínicas da Unimed, escola são hoje e outros, né? Precisa ali um semáforo na rua Belarmino de Mendonça e rua Marechal Floriano. Cabe um semáforo ali, Priscila? Cabe, na verdade, assim... É uma opção boa ou até tem melhores? Seria, mas... Não sei se iria limitar tanto a velocidade. Veja bem, o Pazini mora bem ali. Ele mora ali, ele né? é especialista ali. Eu morava ali perto também. Então, vivenciava bastante o problema. Na verdade, a Belarmino de Mendonça, ela é uma rua que ela é estreita para o volume de tráfego que ela tem hoje. A gente mantém o estacionamento dos dois lados, tá? Por quê? Se a gente retirar o estacionamento de um lado, ela vai ficar mais larga, aí sim que vão...
andar numa velocidade mais alta ainda. Então, me espanta até ela estreita do jeito que é e as pessoas continuam correndo. E ali tem a lombada perto desse cruzamento, né? Então, o semáforo seria uma opção? Seria. Tem volume de tráfego para isso? Até tem. É uma opção. Só que a gente tem outros cruzamentos aí que a gente tem uma fila, né? Tem umas prioridades maiores para a instalação de semáforo, né? Como, por exemplo, a Gramado Cunhiri Manganelli, que a gente já está projetando, já vai ser instalado, Morenitas com Xavier Coebel. Então, a gente tem uns outros cruzamentos aí que estão na frente desse daí. Esse daí não está fora do nosso planejamento, mas não posso garantir que vai ser para já, tá? Eu tenho outros que têm mais prioridade. Tá certo. Cida, a Priscila deu audiência aqui, olha... Ela dá audiência, né? Ó, Priscila... audiência maciça, Priscila. Leva essa aqui também. Do ouvinte perguntando como fica a sinalização da praia de acesso para a praia de Três Lagoas. Pode melhorar alguma coisa? Ali é a... não lembro. João Ricieri Maran. A gente vai refazer toda a sinalização horizontal dela aqui naquele trecho fora do centro ali de Três Lagoas. Já está tudo meio apagadinho, tal. A gente vai dar uma revitalizada. Então fica aí já o anúncio. Mas, além dessas avenidas, alguma outra normativa nova aí, Priscila, para os próximos dias? Fora esse trabalho das avenidas, ou já tem que chegar? Não, tem bastante coisa, né? Tem bastante coisa. E a indicação é: quem tiver algum problema com sinalização, com algum pedido do Fostrans, é pelo 156, porque vocês têm uma equipe trabalhando em cima dessa demanda. Isso mesmo. Então, a pessoa pode fazer o pedido pelo 156 Foz, que é o aplicativo, né? Fácil o acesso, a gente tem controle de todos esses pedidos, tem o protocolo digital também da prefeitura, quando são questões mais complexas, né? Autorização para instalação de algum dispositivo na rua, daí tem que ser no protocolo digital, mas esses pedidos de sinalização pode ser tudo pelo 156 Foz. E a gente espera, né, que cada vez mais se consiga. Cada vez que vem uma obra do governo federal ou estadual, né, entra o município tentando intermediar para que tenha mão dupla, não tenha mão dupla, para que o bairro não fique fora do contexto como ficou o Jardim Jupira e Vila Portes. Exatamente. A gente tem esse fato histórico. A Vila Portes melhorou a questão, pediram muito sinalização ali. Como é que ficou? Qual que é o panorama da Vila Portes? Então, a Vila Portes, ela está com a sinalização toda ok, né? Lógico que foi o que eu falei, a gente todo dia está fazendo manutenção, então, quando tem algum problema, a gente está ali fazendo manutenção. O que eu percebo é que o uso da Vila Portes, o usuário, né, vem se modificando ao longo dos anos. Eu acho que hoje em dia está um pouco mais tranquilo do que há anos atrás, né? Então, você tem muito volume de tráfego, você tem muito comércio, você ainda tem muita demanda de estacionamento para pouca oferta, né, de estacionamento, mas eu vejo que as coisas foram se acomodando. O que a gente vê que muitos comerciantes foram refazendo suas calçadas, foram se adequando. Então, eu vejo que hoje a Vila Portes está numa situação um pouco melhor do que há anos atrás. Mas vocês vejam que isso nunca é um trabalho só da prefeitura, só do Fostrans, né? Então, se o comerciante não melhora a calçada dele, não melhora o estacionamento dele, quando ele usa ali parte da calçada para fazer o estacionamento em 45 graus, se ele não melhora isso, não tem como o poder público fazer tudo. Porque daí nem eu chegando com sinalização e deixando tudo novo, não vai ficar bom, porque falta uma boa calçada, né? Enquanto o comerciante está ocupando a calçada só com mercadoria, por onde o pedestre passa? Então, são os dois lados que têm que ser vistos, né? E sendo organizado, vende até mais, na minha opinião. Com certeza, viu? Né? Com certeza. Tem um ouvinte aqui falando, César Augusto Sisti, que as calçadas em prédios do governo estadual, a pergunta dele, não precisam estar no padrão? Aí ele cita nos colégios estaduais e também na Sanepar da Vila A, que não estão padronizados. Sim, todas as calçadas têm que estar padronizadas, né? De acordo com a nossa legislação municipal. Não interessa se o prédio é federal, estadual ou municipal, ou particular, todos têm que estar. O que a gente sabe é a dificuldade do governo do estado de fazer
calçada em todos os colégios estaduais. Se bem que a gente já tem aí 17 anos da legislação, né, que padronizava. Já deu tempo de eles incluírem no orçamento, no planejamento plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias, no planejamento anual, licitar e executar essas calçadas. Se né? Tá então, difícil para o governo do estado, imagina para mim fazer uma calçada. Pois é. Né? É isso né? que o povo pergunta. Então, mas ali a questão acho que não é tanto recurso, é uma questão burocrática, de planejamento, deles priorizarem. Eu sei que tem escolas que já estão há anos ali o governo do estado trabalhando nisso, mas a prefeitura cobra. A prefeitura continua cobrando. Tá certo. O Laércio também pedindo um semáforo na Avenida Paraná com a Florianópolis. Tá? Ele diz que está perigoso. Esse também está nos nossos planos, mas antes eu preciso fazer esses 2 cruzamentos que eu já tinha citado aqui. Mas com a alteração que a gente fez lá, que a gente mudou, né, a preferência, que antes era da Florianópolis, e desde o final do ano passado passou a ser da Paraná, praticamente zerou o número de acidentes. Tá? Então, a gente teve uma redução muito grande no número de acidentes. Ali tem muito fluxo, mas você consegue transitar ali numa boa. Né? Lógico que nos horários de pico forma um pouquinho mais de fila, mas um semáforo também formaria um pouco de fila ali, porque a gente precisaria de um semáforo 4 fases, enfim. Não seria um semáforo de ciclo curto, porque são 2 avenidas que se cruzam. Tá? E a gente vem monitorando aquele cruzamento. Que sejam sincronizados, né? A gente está começando... Senão vão colocar semáforo em tudo que é esquina, e cada um parando Não, mas a gente está agora começando aí uma nova fase. Estamos com 2 empresas trabalhando, são contratos recentes, né, na semaforização. Então, tanto o Sinfos, que é a parte dos semáforos em tempo real, a gente conseguiu voltar a trabalhar nisso. Então, estamos com uma empresa configurando câmeras, fazendo todo o trabalho para a gente ter realmente esses semáforos em tempo real. E temos também nova empresa iniciando manutenção semafórica, um contrato que prevê várias exigências, inclusive essa sincronização semafórica, vários planos aí que a gente está tendo para essa parte semafórica. Finalmente, a gente vai conseguir organizar a casa. Se não fica que nem uma ouvinte falou uma vez, perguntar por que não sincroniza os semáforos. Aí a ouvinte ligou e falou que eles fazem para irritar a gente mesmo. Não é, não. De propósito. Não é, não, imagina. Não, né? Mas a gente vai conseguir colocar ordem na casa. Tá certo. O outro ouvinte, Fábio, do Curitibano 3, ele quer saber por que no Jardim Curitibano 3 asfaltaram todas as ruas, menos 2 ruas, a Iolanda e a Borborema, sendo que os maquinários já estavam lá. Acho que fizeram as ruas em volta e deixaram uma sobrando ali, né? Depois eu acho que o Furlan até já tinha falado. O César aqui, César, né? Mas ele sabe disso aqui, já foi perguntado uma vez para ele. Priscila Mantovani, muito obrigado pela disponibilidade de vir aqui. Você vê que é importante, né? Importante falar com a população, que responde uma pessoa, mas essa pessoa representa umas 200 em volta dela, né? Então, muito obrigado. A gente está sempre à disposição. Obrigada pela oportunidade. Ok.